Olá, boa Olá, tudo bom? noite. Boa noite, Melissa. Tudo bem? Tudo bem com você? Tranquilaço, cara. Bom, queria Tá conseguindo agradecer me por você. ver? Tô sim, tô sim. Você Ah, tá beleza. também tranquilo aí? Tá me ouvindo também? Tudo certinho? Tô ouvindo sim. Deixa eu só, porque acho que a câmera tá meio zoada. Minha câmera tá zoada aqui. Tá congelada. Sua imagem tá parecendo normal aqui pra mim. Ah, então, toca o barco. Muito obrigada por você ter aceito o convite, estar aqui hoje com a gente. Ah, tudo bem. Eu que agradeço o convite. Nada. E aí, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse. Pode ser? Falar quem é o Beleza, beleza. Ricardo? Então, galera, boa noite a todo mundo que tá aqui presente. Então, o Ricardo é um cara que nasceu convencional, infelizmente sofreu um acidente e se tornou deficiente. Ó, o Fafá aí, ó. O Fafá acabou de entrar. Isso, é por isso que acabou de entrar. Pode ser. E infelizmente eu me tornei deficiente. E em cima disso, eu venho trabalhando, depois que eu me tornei deficiente, eu tenho uma paralisia. Ela afeta o lado direito do meu corpo, principalmente o braço e a mão direita, no caso, o complexo do ombro e a mão e a perna. Isso me atrapalha bastante em provas que são um pouco mais prolongadas. Então eu acabei sendo classificado na T37 a nível nacional, eu ainda não tenho a classificação internacional. Faria agora no Open. Infelizmente a pandemia veio e nós tivemos um ano congelado. Mas é isso, o Ricardo é um Infelizmente. atleta, velocista. Hoje eu estou defendendo a equipe APC Campinas. Sou do Rio de Janeiro, porém não sou da capital. Sou Ah, é? mais do interior. É, eu sou do Rio de Janeiro. Porém eu Legal. sou do interior do Rio. E é E isso, o Ricardo é o velocista. fora, Sou- fora das pistas, quem é o Ricardo? O Ricardo é estudante de educação física, sou casado, tenho um filho, Leonardo, minha esposa Lívia. Até me ajudou a montar as coisas aqui. Fala, Jackson, tudo bem, meu amigo? Jackson é meu companheiro há muito tempo aí, ele acabou de entrar aí, então sempre que ele entra eu dou uma moral para ele. Boa O noite. Ricardo, ele é um estudante, alguém que sempre amou esporte e não obstante isso, eu estou fazendo educação física, né? Eu estou Um tentando me companheiro profissionalizar aí de profissão. futuramente. Por enquanto eu estou só estudando. Tá em que período? Estou no quarto. Falta um pedacinho, ainda falta Falta, alguns falta períodos. bastante coisa. E há quanto tempo você, né, tá no atletismo? Tá na modalidade? Então, eu já pratiquei atletismo antes de me tornar deficiente. Então, eu pratiquei atletismo dos 11 aos 20, acho que foi 20 anos. Minha última prova como convencional foi mais ou menos ali com 20 anos, onde eu parei e fui cuidar da minha vida. Não estava dando mais, eu sofri uma lesão bem séria na época e fui cuidar, fui viver, fui trabalhar e aí eu parei o atletismo e com 24 anos eu sofri um acidente. Aí, esse acidente me deixou com o braço bem acluído, eu tive bastante oclusão na deficiência, meu braço ele ficou bastante paralisado, como explicar? Basicamente os meus nervos eles não passam a eletricidade que deveriam passar. Então o movimento do meu braço tem muito movimento espástico, minha mão não se movimenta quando eu quero, só quando ela quer. Eu falo até que é um bichinho de estimação que eu tenho vontade própria. E depois disso eu tive um princípiozinho de depressão, tal, aí conversando com um médico meu após algumas cirurgias que eu fiz, ele falou comigo, cara, eu não posso ficar te receitando, isso já foram 4 anos depois, 4 não, 5 anos depois do acidente. Ele falou, cara, eu não posso te receitar antidepressivo. Você é um cara novo, vai praticar esporte.
Aí eu falei, eu gostava de correr, então eu vou começar a correr. De novo, aí comecei a correr de brincadeira e tal. Aí vi que estava ficando relativamente bom naquilo e falei, pô, vai ter uma competição na minha universidade, que ela é uma universidade aqui do interior, ela é pública também, e é chancelada pela UF. Então acabou que eu participei dessa competição aqui na minha cidade. Eu competi com os convencionais e acabei ganhando. Então eu falei, Que cara, acho legal. que dá pra. É, nível universitário, né? É um pouco menos forte do que o nível de competição, um pouco menos forte. Era como, só dentro da universidade essa que você participou, Sim, o depois interclasse. é Era um interclasse. interclasse. Ah, E aí eu falei, pô, já que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que infelizmente eu não posso fazer ao nível de me tornar um profissional como convencional, porque eu tenho minhas limitações hoje. Por que não eu me tornar um atleta paralímpico? Foi onde eu comecei a entrar em contato, entrei em contato com alguns amigos da época que eu tinha competido como convencional, eles me indicaram e por aí foi fazendo essa rede de informação e hoje eu estou treinando e competindo como paralímpico. eu ia perguntar se você fez algum outro esporte antes do atletismo, né? Mas você falou que vem do atletismo desde muito novo, né? Então eu nem Eu fiz perguntei. karatê, né? Ah, fez Eu fiz karatê antes, antes do acidente. antes do acidente. Depois eu fiquei com um pouco de medo de voltar. Até tentei, ensaiei algumas voltas, mas o medo de tomar pancada, tal, do braço, sair do lugar, porque devido a pouca tração muscular, o meu húmero, ele é muito móvel, ele tem muita mobilidade. Então acaba que ele luxa com muita facilidade. Aí já fiz algumas cirurgias para poder fixar ele, até com parafuso e âncora, mas não adiantou muito não. Então a gente segue a vida. Entendi. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua classe, né? Assim, eu sei que no atletismo tem muitas classes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da característica, assim, né, da sua, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro, claro. Então, a classe 37, ela está relacionada para as classes dos 30, na verdade, né? Está relacionada para deficientes físicos voltados para paralisia cerebral ou pessoas que tiveram AVC, pessoas que tiveram TCE, que foi o meu caso, entendeu? Então, assim, a gente basicamente a 37 é quem tem o M corpo paralisado, é uma paralisia unilateral, que inclui membro superior e inferior. É uma paralisia um pouco mais pesada do que os 38. O 38 é uma paralisia mais leve e o 37 ele é uma paralisia um pouco mais pesada. Aí vem os 36, que é mais pesado um pouco. E assim vai. Quanto mais baixo o número da classe, mais acluída a pessoa é pela deficiência. O grau de deficiência é maior no caso. Basicamente, a classificação se dá assim. Entendi. E como é que é feita essa classificação? Como é que é? Então, tem as etapas, né? Primeiro é a parte de exames, você apresenta seus exames. Tem a parte, abre aspas, laboratorial, que não é laboratório, né? Você tem a parte clínica, no caso, não é laboratório, perdão. Parte clínica, que eles te examinam, fazem os testes com você. E tem a parte funcional, que é eles botam você na pista e vamos ver como que você reage ao Aquela parte de estímulo. observação, né? Exatamente. E é como você reage ao estímulo. Igual, os PCs eles travam com mais facilidade. Todo atleta trava, mas quem é PC, pela questão elétrica do estímulo cerebral, a gente tem a gente acaba travando mais do lado da deficiência. A gente tem espasticidade, a gente tem a tetose, que é aquela perninha tremendo ali o tempo todo quando você entra em fadiga. Basicamente, é uma é um conflito que dá, né? Das ligações de cálcio. Eu posso falar isso com você mestranda já. Pô, é bom poder falar Que isso. loucura. Há um conflito dessa ligação neuroelétrica aí. Porque quando o seu corpo começa a competir o lactato,
com essas ligações de cálcio neuroelétricas, perdão. Então a gente acaba não respondendo ao movimento, a gente descoordena, é bem zoado às vezes, principalmente no treinamento quando o volume está muito alto. Márcio entrou, falou que ele é seu fã. Márcio Teles é meu irmãozão do Rio, ele é barreirista, tá em Portugal. Ele é barreirista, tá com índice já. Ele é barreirista? Ô, Márcio, você tá... ele é 400 com barreira. Marcinho, você tá com um índice já, não tá? Ele tá com índice pra Tóquio já, tenho quase certeza. Que arraso. O Marcinho é minha cópia do Olímpico, que a gente se parece fisicamente, aí acaba que eu falo que eu tenho uma cópia no Olímpico e ele tem uma cópia no Paralímpico. Ele tem um índice sim, ele acabou de confirmar. Sim. Parabéns, Marcinho. Márcio. Eu queria que você falasse um pouco das suas provas, né? Quais as provas que você compete, quais provas também que estão disponíveis para sua classe, disponíveis não, né? Assim, que quem é da sua classe pode estar fazendo. Então, é disponível mesmo. O programa Olímpico, ele disponibiliza isso, ele disponibiliza a classe sim. Então, as minhas provas, eu sou velocista, então eu corro 100, 200 e 400. Ensaio um salto em distância quando precisa. Gosto? Não. É uma prova de potência, não é muito a minha praia, não gosto muito de praticar o salto, dói muito, porque minha perna de impulsão é a perna do lado direito, né? Que é a que tem a dificuldade de movimento. E eu não consegui transferir isso para outra perna, porque eu sempre fui destro, então para poder mudar isso, mesmo com deficiência, para mim foi muito difícil. Então, assim, até fiz a prova no universitário do ano passado, eu fiquei em segundo lugar, mas eu falei, não é para mim. É muito difícil fazer. Quem não conseguiu transferir, ainda ficou em segundo lugar, ficou muito bem. É que a gente que compete, a gente é meio chato, entendeu? Eu não gosto de fazer uma coisa e não me sentir bem fazendo ali. Basicamente, se eu fizer aquilo e achar que não tô dentro do meu nível de competitividade, eu fico um pouco chateado, isso acaba me deixando meio para baixo. Eu prefiro não fazer e evitar lesão também. Por isso eu optei por não fazer o salto em distância. Eu acho que a classe 37 é uma das poucas classes que tem todas as provas. Acho que exceto do meio fundo, que não tem o salto, o 800 e, se não me engano, a altura. O salto em altura não tem. Acho que o resto das provas todas estão no programa paralímpico. Tentei buscar aqui agora, né? Estudei um pouco, mas não lembrei aqui exatamente as provas. Estudei um pouquinho, a gente faz uma pesquisa aqui para tentar ficar mais inteirada do assunto. E os campeonatos disponíveis para você, né? Você participou dos universitários, mas quais outros você pode estar participando? Participa, né? Vamos por partes. Eu tenho o circuito regional Loterias Caixas, que hoje, por eu estar competindo por uma equipe de São Paulo, eu participo do Regional de São Paulo, que infelizmente foi adiado, cancelado, não me lembro aqui agora no momento, acho que foi cancelado. Infelizmente ele foi cancelado por conta da pandemia. Logo após, tem as etapas do Nacional, que também é circuito de Loterias Caixas, que basicamente todo mundo vai para São Paulo e compete junto lá. O pessoal que conseguiu a classificação no regional vai para o nacional com o índice, né, obtendo o índice, vai com esse índice, e aí as etapas geralmente são 3, se não me engano, mais o brasileiro. E a gente compete a nível nacional. Então, se fosse etapas para poder ir para o Campeonato Brasileiro. E tem o Campeonato Brasileiro no fim do ano. Aí, já internacional, nós temos o Parapan, o Mundial Paralímpico de Atletismo e as Paralimpíadas, que é o grande sonho de qualquer atleta. Imagino. E explica pra gente o que é o índice, né? Você falou que o Márcio já tem índice né, para ir para Tóquio. Sim. Explica pra gente o que é o índice. Então, o índice em si é uma marca que as confederações, não sei se é certo falar confederação, que os comitês olímpicos e paralímpicos
estipulam para que os atletas, é uma marca mínima na prova, exemplo, o 400 metros na 37, você tem que correr 51,98 para poder, 51 segundos, ponto 98 para poder atingir o índice mínimo, que te garantiria a vaga para os jogos. O índice é essa marca mínima exigida para lograr os Jogos Paralímpicos. Basicamente é isso. E isso funciona também a nível nacional. Você tem uma marca mínima para que você possa disputar as provas a nível nacional. Maite, boa noite! Conhece a Maite? Maite é Sim, uma sim, super conheço. amiga minha. Gente Legal. finíssima. Galera, ajuda a Maite lá, tá? Ela tá indo pro mestrado na França. Quem puder ajudar na vaquinha dela, divulgar, vai lá, senta o dedo no like lá. Gente, arrasou agora. Isso aí, galera. Maite tá fazendo uma vaquinha para ir no mestrado fora do país, né? Também tá vendendo rifa, então vamos lá, ajuda ela a conseguir realizar esse sonho logo. Isso aí. Me perdi. Ah, Desculpa. não, é que eu que fiquei também empolgada. Esse índice, ele ajuda a conseguir bolsa atleta? Então, vamos lá. O Bolsa Atleta, ele funciona, pelo menos funcionava até a pandemia, da seguinte forma. Os 3 primeiros do ranking brasileiro e os 3 primeiros do brasileiro, do campeonato brasileiro. Tem direito ao índice. Tem direito ao Bolsa. E tem a Bolsa Internacional também, que é a Bolsa Pódio. Aí o Fafá vai saber te explicar melhor, porque ele já está nesse nível, eu estou começando agora, eu sei do nacional. Aí na parte internacional, seria mais interessante você conversar com o Fafá, que ele vai te falar com mais certeza. E hoje em dia, quais são acho que é suporte a palavra, né? O suporte que você tem para continuar no esporte, né? Em questões, tipo, financeira, que é o principal, assim, né? Que tem gasto, né? Então, assim, o que você tem de suporte hoje em dia? Então. Maite falou que tem estadual também, que são os 3 melhores do estado. Questão Boa, Maite, bom você ter lembrado. Obrigado, Maite. Eu havia me esquecido disso aí. Mas eu estou no meu primeiro ano, gente. Eu ainda não consegui chegar na bolsa, não. Eu tô falando mais pelo que, se Deus quiser. Eu tô engatinhando ainda. Eu sou um atleta bebê. Tenho 30 anos, mas sou um bebezinho no Paralímpico ainda. A sua pergunta foi sobre o suporte que a gente tem para poder continuar no esporte, né? Então, hoje eu tenho um suporte técnico da minha equipe e acredito que os atletas que estão com o CT, que é o CT Paralímpico, CPB, tem o suporte técnico deles também. Acredito não, tenho certeza que eles têm esse suporte. A minha equipe, assim que houve a pandemia, ela criou um programa, assim, umas 2 semanas depois que a gente já estava em casa, ela criou um programa chamado APC Home Training, que é onde a gente recebe os treinos em casa, no primeiro momento, no momento de ataque ali da quarentena, que a gente veio para casa justamente para se resguardar da Covid, né? Uhum. E a PC fez esse programa de treinamento. E a gente foi recebendo o treino e foi fazendo o treino em casa. Eu comprei uma bike para mim com uma grana que eu tinha, treinei em casa na bike para não perder o que a gente tinha conquistado até então. E basicamente hoje o que eu tenho é isso. Até a quarentena começar, a gente tinha a bolsa da equipe, né? A equipe subsidiava essa bolsa pra gente e ajudou muito. Só que infelizmente por questões financeiras a equipe precisou dar uma segurada na bolsa enquanto a gente está em casa. Então, financeiramente falando, hoje eu estou contando com a minha esposa. Eu não tenho Patrocínio. nenhum auxílio. Patrocínio. Tem alguns. Deixa eu lembrar a palavra. Eu tenho algumas pessoas que ajudam. Igual, eu tenho o coach Alessander aqui na minha cidade, que ele é profissional de educação física, e ele me ajuda com o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Tem
Deixa eu lembrar o nome. Calma aí que eu fico nervoso, eu esqueço de tudo, cara. Tudo bem. Fica tranquilo. Tenho, tenho suplementos, a Vemax Suplementos, que me fornece suplemento. E eu tenho que agradecer muito ao Éder por isso, que chegou junto, mesmo na pandemia, ele continuou comigo ali. E mesmo sabendo que não teríamos competição, ele continuou passando, repassando o suplemento para mim. E isso, nos dias atuais, na atual conjuntura financeira que a gente está, é extremamente louvável. E tem a CrossFit Itaperuna, que é onde hoje, depois da minha cidade ter entrado, acho que na Zona Amarela, a gente pode estar indo de máscara, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde. Desculpa, Tá tem que nervoso? pensar, porque senão o cérebro para de funcionar. Então, assim, é chato, a gente. Tem até um colega que colocou aqui embaixo que até a gente chegar no Bolsa Atleta é um caminho penoso, é difícil conseguir patrocínio, mas a gente está aí, na busca do sonho, e o sonho está mais vivo do que nunca. Maite botou aqui. O difícil é que até o atleta chegar na bolsa ele custa conseguir patrocínio por fora. Para ele conseguir mais resultados, o ideal seria conseguir de forma mais simples esses patrocínios. Acho que Sim, tem a mas ver um pouco também com a questão da visibilidade do esporte paralímpico, né? Como é que você vê a visibilidade do esporte paralímpico atualmente? Assim? A galera fala muito do convencional, né? Tem gente que nem conhece as modalidades do paralímpico. a gente enfrenta muita desconfiança, né? O Paralímpico, a meu ver, enfrenta se você não é um nome muito grande, um nome de peso, você enfrenta desconfiança. Acredito que até os nomes mais fortes dentro do movimento paralímpico enfrentam desconfiança também. Do tipo, as pessoas olham pra gente e falam, ele é atleta superação. Não é bem assim, cara. A gente é atleta de alto nível, a gente é atleta de rendimento. A gente está brigando para poder conseguir um índice para ir para uma Paralimpíada e defender a nossa nação. Então, assim, acredito que caberia mais, como que eu vou falar? Mais apoio, sim, e mais divulgação. Porque quando você pega uma receita de um campeonato brasileiro de futebol e uma receita de um campeonato, não vou nem falar o paralímpico não, mas a receita do campeonato brasileiro de atletismo, que é o Troféu Brasil. Olha a discrepância. Não vou falar do campeonato todo não, vou falar de um jogo, da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu te garanto que tem mais receita do que o nosso Troféu Brasil Olímpico. Isso eu estou falando do atletismo, tá? Agora, se a gente parar para poder analisar que é muita mídia em cima, a mídia basicamente não é rentável para a mídia mostrar o Paralímpico. Então, assim, a gente esbarra nesse meio midiático. Do que é mais legal de se ver? Um campeonato bonitinho, todo mundo inteiro, ou outro campeonato? Vamos botar assim. Então, eu acredito que a gente acaba esbarrando nesses quesitos, veja bem, pré-conceituosos. Basicamente, é a minha visão a respeito de por que a gente não tem essa injeção de capital tão grande quanto o outro esporte, o esporte convencional. O esporte convencional é mais agradável se você parar para analisar. Isso com o olhar da mídia. Claro que a gente que conhece o esporte paralímpico, você que atua no esporte paralímpico, você vai olhar e falar, não, mas a grande massa da população olha com olhos melhores para o esporte olímpico do que para o paralímpico. Então, acredito que seja isso. A visibilidade e o olhar midiático, que deixa a gente um pouco... Excelente a explicação, assim, gostei muito. Ainda mais a relação do atletismo, né? Por exemplo, eu joguei badminton há um tempo, inclusive a federação estava aqui online, e badminton você quase também não vê mídia falando nada, e nós temos grandes atletas, né, representando também o país, mas o esporte também é pouquíssimo, né? Infelizmente, é só o futebol. Eu ia te falar isso. Infelizmente, nós somos conhecidos como o país do futebol. E, cara, vamos analisar uma coisa. Tá, quanto tempo faz que o nosso futebol não tem um grande título?
Vou te falar que eu nem sei te responder porque eu nem assisto futebol. Tá, Ó, a tem brasileira bastante aqui, ó. tempo. Tem Que não é bastante do tempo. futebol, sou eu. É, e assim, se as pessoas forem levar em conta, os títulos são. O futebol brasileiro é muito vitorioso. Sim. E o nosso atletismo paralímpico é extremamente vitorioso. O nosso esporte paralímpico é vitorioso. Cara, nós tivemos um pódio triplo no Campeonato Mundial ano passado, na T47. Sabe, 3 brasileiros subiram no pódio, um com recorde mundial. Os 3 fizeram um índice para Tóquio. 3 na mesma prova. Então, assim, mas é por usar isso de desculpa, falar que nós não temos tantos resultados expressivos quanto o futebol, se falar isso Não comigo vai passar existe. vergonha. Eu vou mostrando no papel que a gente tem mais resultado hoje do que o futebol convencional. Porque o nosso futebol de 5 também é multicampeão, que é o futebol para deficiente visual, é multicampeão também. Então, assim, usar o quesito, mas o futebol, o esporte olímpico é mais vitorioso que o paralímpico. Calma aí que não é não, parceiro. Aí a gente põe no papel certinho. Vamos mudar um pouco de assunto, né? Vamos falar da sua participação nos universitários. Você conseguiu um recorde aí nos 100 metros. Conte pra Cara, gente essa é uma experiência. história muito, muito, muito até engraçada, porque eu entrei na prova meio que desacreditando de mim mesmo. Porque eu não era o favorito e eu tinha um tempo de classificação, um tempo de entrada ruim. Só que, tipo assim, da data que eu fiz o tempo de entrada na prova, o que é o tempo de entrada? É o tempo que me coloca na bateria. Assim, eu tinha 11,80. Eu entrei com o tempo mais alto da bateria. Porque, é assim, você entra na bateria, são regulados por tempo, a bateria. Eu tenho 11,18 no 100. O atleta Y tem 11,17. O atleta X tem 11,0. E o outro atleta tem 11,1. A gente entra na mesma bateria, porque nossos tempos são próximos. Eu entrei com o último tempo da bateria porque meu tempo era pior. Era o pior tempo da bateria. Nossa. Só que assim, eu não tenho uma largada muito boa, porque eu não consigo saltar do bloco, porque eu saio com a perna acluída na frente, porque senão eu caio. Então, assim, eu equilibro o meu braço num cano, equilibro aqui, como eu não consigo botar as duas mãos no chão para fazer o 4 apoio, eu equilibro ele aqui no cano, e esse braço meu, como ele tem muito espaço, eu corro com ele amarrado. Eu amarro aqui na órtese e prendo aqui no ombro. Então, basicamente, eu faço esse movimento. Então, para eu saltar do bloco é um pouco complicado, mas eu ainda assim prefiro fazer isso. Fui, coloquei o meu caninho lá e tô olhando pros caras. O favorito da prova tava do meu lado. Aí eu olhei pro lado assim, eu falei, putz, velho, o cara tem 11 logo do lado aqui, ó. E eu falei, ele é visual. Eu falei, putz, cara, o cara tem 11,40, eu tô com 11,80, o que eu tô fazendo aqui? Eu pensei comigo. Só que eu me surpreendi porque naquele momento ali, o caninho do meu braço, ele deu uma desequilibrada. E naquela desequilibrada, o juiz deu a partida. Quando ele deu a partida, eu meio que saí correndo para trás. Meu corpo inclinou para trás. Então isso me obrigou a jogar meu corpo muito para frente para poder fazer uma fase baixa de aceleração mais correta. E acabou que eu acertei a prova. Dali de um erro, eu acertei a prova inteira. Foi que te ajudou aí. Te ajudou não, né? Eu acredito que sim. Então, assim, aí continuei e segui a vida. Eu tinha que correr o 400, fui direto para a pista de aquecimento e de novo. Aí eu pensei comigo, eu falei, putz, cara, acho que eu não vou pegar medalha. Tá, pô, Ricardo, estão te chamando lá na premiação. Eu falei, opa, beleza, vamos subir. Belisquei um bronze ali, todo feliz, né? Aí foi a felicidade. Chamando aqui para poder premiação, foi até ela anunciou
Aí quando ela anunciou, eu fiquei meio que sem saber o que estava acontecendo, porque eu tinha terminado a prova e já desci direto. Eu fiquei muito feliz que eu fiz uma corrida boa, eu senti que eu fiz uma corrida que eu acelerei bastante e consegui manter bem alta a minha corrida, até os 80 metros ali, depois consegui fazer a fase de manutenção bem também, e terminei a prova. Só que eu estava focado no 400. Eu pensava assim, eu vou correr bem os 400. E fui. Cheguei lá e ela falou, anunciou que foi recorde. Aí eu abri a boca para chorar, não estava esperando. Aí meus amigos tirando foto, é que até aquela foto que você postou aí, eu falei, nossa, velho, ela postou essa foto. Lógico. Um momento importantíssimo. E eu fiquei muito feliz, cara. E aí logo depois, à tarde, eu tinha um 400 e fui pro 400. Deu até um gás, né? Um ânimo Cara, maior. eu tava muito feliz, né? Eu falei, pô, vou correr o 400. E eu sempre faço uma corrida de recuperação. Eu começo a acelerar mesmo ali nos 250 para poder tentar conseguir fazer alguma coisa na prova. E eu caí na bateria de um 20, de um T20, que é um intelectual. Eles são muito fortes. Muito fortes. Ele assim, ele disparou na frente, eu falei, não vou acompanhar esse cara não. Joguei para trás ali e fiquei na manutenção. Só que chegou ali nos 310 metros, eu senti um pouco a perna começou a dar uma tremidinha, eu falei, quer saber, não vou esmorecer agora não. E comecei a forçar, terminei quase que baixando de classe, né? Porque a minha perna parou de funcionar, eu tive que sentar no chão lá e ficar uma meia hora. E deu medalha de ouro também no 400. Caramba! Tava inspirada, era pra ser seu esse dia. Foi um dia iluminado. Foi um dia iluminado. Era seu o dia. Você falou do bloco, né? Que você sai no bloco, mas tem classe que não precisa, né? Que não é obrigatória. Não é o caso da sua. A sua é obrigatória? Não é obrigatório? Fiquei perdida agora. Não, o 37 ele pode escolher sair no bloco. Ou não. Pode optar por não sair. Não. Eu opto por sair no bloco para eu ter aonde empurrar. Porque eu ainda consigo empurrar. Eu só não consigo saltar do bloco, mas o bloco me ajuda a minha perna não passar. O que é a perna passar? É quando você tem apoio ali para poder, mesmo com o prego da sapatilha, talvez você possa dar uma escorregadinha, tal. O bloco ele bloqueia o pé ali que eu vou empurrar para poder ir para frente. Eu só não consigo saltar do bloco, que é ganhar espaço. Eu tenho que correr mesmo. Basicamente, eu não faço uma fase baixa. Eu só levanto e corro. Mas eu tô trabalhando isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que corre com o braço, né, preso. Como é que é a questão do equilíbrio, né? Você modifica alguma coisa? Você fez treinos, né, já pra... Então, eu já tentei correr das duas formas. O problema de eu correr com o braço deficiente solto é porque ele não faz esse movimento, ele faz isso. E aí eu tenho uma luxação lateral. Meu húmero rota e a cabeça do húmero vira para frente. Então meu braço amolece, porque pressiona o braquial. Pressiona o plexo, meu braço amolece e começa a bater. Então, assim, para não acontecer isso, eu comecei a amarrar. E eu vi que, amarrando, eu conseguia usar a região do core para equilibrar. Isso foi uma dica até que o Petrúcio me deu. Petrúcio, o recordista. Petrúcio é o recordista mundial do 47. Sim, falei, Petrúcio, entendi. Ele falou comigo, cara, tenta equilibrar na barriga, no core. Fortalece o core e tenta equilibrar aqui, porque se você tentar equilibrar no braço, você não vai conseguir, seu braço não mexe direito. Fora a questão do espasmo, que eu tenho bastante espasmo nessa região aqui do trapézio, ombro e o braço. E na região peitoral desse lado direito. É quase que como se meu músculo estivesse torcendo. Então, ao invés de fazer isso, ele faz isso. Aí ele vai me jogando para fora da curva. Então, ao invés de correr menos, que eu vou estar correndo na linha de dentro, eu vou estar correndo mais, que eu vou correr na linha de fora, correndo o risco de queimar a prova, que é pisar na raia lateral. Então eu optei por amarrar o braço e meio que matar a movimentação dele ali. Para mim foi melhor. Mas cada deficiência ali age de uma forma. Cada pessoa com deficiência, quando vai para o esporte, adapta de uma forma.
A que se sente, né, mais confortável, né? Mais... Sim. Eu até tentei já, até na própria classificação, eu mostrei como que eu corria e tal. Você consegue correr sem. Aí mostrei também, correndo sem, mostrei correndo com, e optei por correr com o braço amarrado para justamente evitar essas luxações. Vez ou outra, a cordinha que eu uso arrebenta e o braço sai do lugar e a gente segue a corrida. Acho Porque que como é nada meio aconteceu. dormente aqui, porque é um pouco dormente aqui em cima. Eu sinto pressão na Hum, articulação e dor na parte muscular aqui atrás, que é onde começa a tracionar o movimento. Que o músculo começa a fazer força para tentar voltar para o lugar, só que ele não tem torque suficiente para isso. Aí acaba que prejudica a minha corrida, fica uma corrida muito lateralizada. Então eu opto por amarrar ele e tentar diminuir esse problema. entendi. E planos? Planos para depois desse período aí de Ah, quarentena, né? cara, Da eu quero. pandemia. Eu, o sonho é a Paralimpíada. É fazer a classificação funcional internacional, passar por ela e conseguir um índice. Eu fiquei muito. No começo do ano eu fiz uma prova de 200 assim, muito boa. Quase corri a marca que eu precisava correr, fiquei a 1 centésimo da marca. Foi muito pouco. Eu sei o que eu errei, mas infelizmente eu não teria como fazer diferente. Eu corri o que eu tinha que correr na hora. Então, fala, Ricardo, se você fizesse diferente, você teria feito isso? Não. Porque aconteceu e já aconteceu e não voltaria. Então, era aquilo que tinha que ser. Eu acredito muito nisso. Mas eu acredito muito, assim, que tudo dando certo, passando pela classificação internacional, caindo certinho, e tendo a prova, eu consigo, assim, fazer o índice. Eu tô trabalhando para isso, estou treinando. Hoje estou treinando muito próximo daquilo que eu treinava antes da pandemia. Estou começando a ganhar força de novo. Então, assim, hoje mesmo eu fiz um teste de 300 metros, lindo, coisa linda, que eu adorei o teste que eu fiz, Eu até vi que você postei. postou lá no. É, eu vi. Cara, foi terrível aquilo, eu desmaiei, passei mal, mas Hoje? hoje foi um teste muito forte, foi uma corrida muito boa. Eu gostei muito. Não, eu fiquei aqui. Não, desmaiei, mas eu gostei muito. Então, Ah, atleta é maluco, cara. você viu que eu fiquei aqui sem reação, tipo. Não foi uma desmaiada, foi quando fica tudo preto e você tem que sentar, entendeu? Ah, Eu entendi. terminei o tiro assim, escureceu tudo, o chão meio que abriu. Eu falei, não, deixa eu sentar, senão eu vou passar vergonha. Eu Então, sentei ali, seus treinos deitei. já voltaram. Então, na cidade que eu estou, que é Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, eu já posso treinar. Aí tem uma pista aqui, que é uma pista de terra. Na verdade, não é uma pista, né? É um espaço onde as pessoas caminham. Aí eu uso os horários que estão mais vazios para. Deixa eu tomar água rapidinho. Uhum. Para poder treinar. Foi onde eu treinei ano passado e consegui as marcas que eu consegui. E hoje é o lugar que eu estou treinando para poder tentar diminuir os efeitos aí do isolamento social e da pandemia. Treino isolado, só às vezes, quando precisa de alguém tirar tempo para mim, o coach Alessander, que é quem me acompanha aqui na cidade, vai, mas mantém o distanciamento. Só hoje que eu estava deitado no chão, minha perna começou a tremer, ele precisou. Aquela foto que você viu lá no. Não é muito legal falar sobre isso. Você tá no Rio, eu não sabia. Pô, Você tem algum lugar, assim, para indicar, por exemplo, a galera quer começar, né, a modalidade, quem procurar, né, aqui no Rio? Por onde começar? cara, tem algumas equipes no Rio. Tem a equipe do professor Claudemir, que é a AVA, tem a Andef também. A DEF tá Eu, funcionando? Tá em atividade? assim, eu tô falando Porque das que eu equipes saiba, que a eu conheço. Andef parou já faz um tempinho, eu acho, Ah, não já? sei. Então você tá me atualizando, obrigado. Da próxima vez eu não Não, falo. assim, eu acho. É, Eu digo pela bocha que eu lembre, por exemplo, a bocha parou. Algumas modalidades assim, não. eu não me lembro de outra equipe no Rio. Tanto é que hoje eu estou competindo por uma equipe de São Paulo.
Entendi. Mas assim, gente, esporte, procura um profissional de educação física licenciado, no caso bacharel, que ele vai te instruir como fazer esporte. E, cara, é um pedido que eu tenho para fazer para os profissionais de educação física. Por favor, não rejeitem as pessoas com deficiência. A gente precisa que vocês segurem ali no chifre do boi com a gente, sabe? Que comprem essa briga com a gente. Porque a gente precisa fazer exercício físico. A pessoa com deficiência precisa do exercício físico. Ah, mas ela só mexe com o olho. Cara, você consegue fazer exercício físico mexendo com a pessoa que é tetraplégica. Nós temos exemplos das pessoas da bocha, que mexem a boca e são campeões mundiais. Então, assim, galera, por favor, abracem mais a pessoa com deficiência. Só isso. Aliás, eu estou à disposição aí para quem quiser conversar. Opa, aí, ó. Professora Mel Macedo. Ricardo, a gente está encerrando. Eu adorei a nossa conversa. Aprendi muito também. Eu queria saber se você tem alguma coisa para queira complementar, queira contar alguma história, né, que tenha te marcado. Mais alguma mensagem aí, que eu achei super interessante essa mensagem para o profissional de educação física, né? Eu dei uma capacitação, inclusive, essa semana passada sobre isso, né, para alguns professores, né, de como a gente pode estar fazendo a inclusão. Então, você tem mais alguma mensagem que queira passar, alguma história que queira nos contar? Cara, basicamente, a única coisa que eu tenho para falar é uma coisa para pessoa com deficiência. Cara, só acredita e vai. Se você tem um sonho, se você quer alguma coisa, você consegue. Ainda que seja passo de tartaruga, você vai conseguir. Sabe? É não desistir. Isso vale para todo mundo, né? Não só a pessoa com deficiência, mas em especial, eu geralmente gosto de estar conversando com os meus iguais. E cara, se abraça, se ama. Você pode não se achar perfeito, mas você é. Sua vida é assim e não seria diferente. Não tem como voltar. Para aqueles que nasceram assim, estão a vida inteira. E para aqueles que se tornaram, aprender a lidar é o caminho. Buscar ajuda profissional, tanto médica, quanto do profissional de educação física, quanto do psicólogo. Cara, eu faço terapia até hoje para aprender a lidar com a minha deficiência. Então, assim, já se vão mais de 6 anos que eu me tornei deficiente. Então, assim, buscar ajuda não é vergonhoso. Falar, cara, eu não consigo me aceitar como deficiência, eu preciso de ajuda, não é vergonha. Buscar um profissional e falar assim, cara, então, eu tenho uma limitação, mas eu quero treinar. Pô, você tem a professora Mel aqui que está se disponibilizando, então manda um DM para ela, gente. Manda um direct e fala, o que eu posso fazer? Basicamente é isso, Mel. E uma coisa que você perguntou que eu não respondi, desculpa. Para após a carreira de atleta, eu pretendo trabalhar com pessoa com deficiência, ser técnico de atletismo da pessoa com deficiência. Bom, eu fiz um curso nível 1 do comitê, mas ainda fiz não, né? Tô concluindo, faltam umas horas práticas. Mas daqui a pouco eu consigo. Com certeza. Vou acompanhar o Fafá aqui, tá? Isso aí. Muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer ter você aqui hoje. Satisfação, querida. Boa noite, galera. Isso. Boa noite. Vou encerrar essa live e vou começar outra chamando o Fabrício. Então, fiquem aí, não saiam. Obrigada, Ricardo. É isso. Eu que agradeço. Boa noite. Boa.